Você por acaso sabe como a diplomacia está presente no nosso dia a dia? Essa foi a pergunta que fizemos para alguns jovens e aqui está o resultado. Eduardo, você por acaso sabe como a diplomacia está presente no seu cotidiano? Não, acho que não. Eu não faço a mínima ideia. Nem eu. Não. Não sei. Oi, eu sou a Duda. Oi, eu sou a Emily e esse é o segundo episódio do Desenrolando a Política, onde vamos te apresentar um pouco mais sobre a diplomacia na prática. Lembrando que essa série de vídeos faz parte de um trabalho acadêmico do Projeto Integrador do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Miguel Paulista, orientados pelos professores Altair Filho e Marcelo Sgrilli. No episódio de hoje, vamos te mostrar como alguns conflitos afetam o nosso dia a dia e como a diplomacia atua sobre eles. Mas, Duda, é muito importante ressaltar pro pessoal que os eventos que vamos falar aqui hoje para vocês não são as únicas coisas que justificam o aumento do preço das coisas, por exemplo. Tem muitas outras causas políticas por trás disso, nós não estamos aqui para tirar a importância desses outros fatores. Com certeza. Mas vamos lá. Vocês lembram que lá no primeiro episódio, que você pode assistir clicando aqui, a gente falou que tem sim alguém fazendo algo pelos países em conflito, como a Rússia e a Ucrânia? Pois bem, hoje nós vamos te explicar como a diplomacia age de fato nesses casos. Em uma pesquisa publicada pelo IDN Brief, Instituto da Defesa Nacional de Lisboa, Diana Soller, professora na Universidade Autônoma de Lisboa, comenta sobre a posição diplomática dos Estados Unidos em relação ao conflito da Rússia e a Ucrânia. A pesquisadora fez uma análise da postura de Joe Biden e concluiu que o governo ficou com uma postura meio termo. Eles sempre aplicaram fortes embargos contra a Rússia, inclusive até Coca-Cola e McDonald's pararam de vender por lá e também denunciaram os ataques contra a Ucrânia. Essa questão de parar de vender coisas lá, como marcas famosas, tipo a Coca-Cola e o McDonald's, podem parecer pequenos, mas na verdade são ações que têm muita importância na política internacional. É verdade, Duda. Inclusive, outro tipo de embargo teve impacto mundial também no comércio de gás natural e petróleo. Logo no começo da guerra, o portal CNN publicou uma notícia com análises de especialistas em economia sobre como os preços aumentariam por causa do conflito, já que a Rússia, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é um dos grandes exportadores de petróleo bruto do mundo. O país foi responsável por 11% das exportações globais desse produto até o ano de 2020, ainda de acordo com o IPEA. Na época, o economista-chefe da Ativa Investimentos, Héctor Sanches, comunicou o preço do barril do petróleo que tinha chegado a $100, o que é muito caro. E ele também comentou que a Petrobras seria forçada a aumentar os preços, e o que de fato aconteceu. E como isso afeta seu cotidiano? Bom, o petróleo é uma fonte de energia que produz combustível, como a gasolina. Com a gasolina mais cara, o transporte das mercadorias e os produtos em si também ficam mais caros. E vocês também sabem, né, que o petróleo é a matéria-prima do plástico. Então, assim, com o aumento do preço do petróleo, os produtos que levam muito plástico também acabam, consequentemente, ficando mais caros. Mas voltando aos Estados Unidos e sua diplomacia perante o conflito, os States ficaram meio que na defensiva, também entre aspas, e deixaram bem claro que o conflito armado só aconteceria caso um membro da OTAN fosse atacado primeiro. Mas, Duda, isso é muito importante, porque de acordo com a Carta das Nações Unidas, criada lá em 1945, no artigo 2º, número 4, é proibido o uso da força na prática das relações internacionais. Alguns outros países tiveram reações diferentes, como a França, que liderou uma negociação de paz improvável com o Putin, que é o líder da Rússia, e a Alemanha, que, por outro lado, liberou o envio de armamento fabricado lá para a Ucrânia. Infelizmente, o conflito continua em andamento, mas esperamos que tudo se resolva logo. Com certeza. Um outro exemplo de como a diplomacia funciona na prática é a crise do petróleo que aconteceu lá em 1973. E olha, com o exemplo da Rússia já deu para perceber a importância que esse combustível tem para a economia mundial. Mas, Emily, como foi que a crise do petróleo afetou a diplomacia brasileira? Vou contar para vocês. Então, Duda, você lembra que durante a primeira crise do petróleo, o Brasil ainda estava enfrentando a ditadura militar? Sim, isso eu lembro. E eu também lembro que o Patrick Trauman, na sua tese de mestrado em História, comentou que nessa época a nossa diplomacia estava mais ligada aos Estados Unidos, né? Isso mesmo. E ele também comentou que com o aumento de 28% do petróleo, o Brasil teve que rever ali a sua política externa. E o ministro das Relações Exteriores da época, o Antônio Francisco Azeredo da Silveira, ele tentou ali se aproximar dos países de terceiro mundo, que no caso seriam os países árabes, para tentar ajudar o Brasil no sentido econômico.
O sentido disso tudo é que os países árabes são os maiores produtores de petróleo do mundo, então eles estavam lucrando demais com o aumento desse combustível. Logo, o Brasil precisava melhorar suas relações diplomáticas para conseguir uma ajudinha ali, né? É verdade, Duda. Inclusive, entre 1947 e 1977, mais de 10 embaixadas árabes foram abertas aqui no Brasil. Caramba! O diplomata que atuou na época, o já citado Azeredo da Silveira, foi muito importante no estabelecimento dessa postura diplomática brasileira. Ele foi ferrenho na maneira com a qual o país lidava com os interesses de outros estados e também sempre colocava os interesses nacionais acima de outros aspectos. Isso fez com que ele se metesse em algumas saias justas, como fazer diplomacia com a China e a Angola, que na época tinham governos de orientação comunista, mesmo contra a vontade do Conselho de Segurança Nacional. O próximo exemplo envolve o Canal de Suez, que é uma rota fluvial criada para conectar o Mar Mediterrâneo com o Oceano Índico, que também faz parte da Rota Marítima Asiática. Portanto, esse canal é muito importante para a economia mundial, porque ele facilita a passagem de embarcações. Ah, Emily, é aquele canal que ficou bloqueado ano passado por 6 dias por conta daquele navio Ever Given e quase deu uma baita crise global? É esse mesmo, Duda. Esse canal é tão importante para as exportações globais que, na época, a SCA considerou pedir $1 bilhão por conta dos prejuízos causados. No entanto, a Choi Kisen, que é a dona do navio, pagou apenas 550 milhões, mas que foi suficiente para sanar os prejuízos, os danos. E que mesmo em tão pouco tempo, em tão poucos dias, foram avassaladores. E as questões com esse canal não são de hoje. Desde cerca de 600 a.C., essa região já era muito importante para transporte de mercadoria. Só que o estreito, onde no futuro seria construído o canal, era ainda muito pequeno, o que dificultava um pouco. De acordo com Suelen Borges de Lannes, em sua dissertação de pós-graduação em Ciências Políticas, já no século XVI, vários governantes, principalmente europeus, se reuniram ali para tentar criar o Canal de Suez para que a travessia das embarcações ficassem mais fáceis. Só que essa concretização não foi fácil por conta de diversas divergências políticas e também pelo alto custo que seria a construção desse canal. Só em 1859, o diplomata e engenheiro Ferdinand de Lesseps conseguiu finalmente iniciar a construção desse canal, que só foi inaugurada em 1869, 10 anos depois. Suelen também explica que a região do Suez, que fica ali no Egito, estava nas mãos do Império Britânico desde 1875, porque o Império tinha comprado essa região por conta justamente das dívidas da própria construção do canal. Como consequência, o Império Britânico continuou ali na região até 1971, mesmo depois da independência do Egito, para proteger o canal. Mas, Duda, voltando alguns anos na história, é importante ressaltar que lá em 1956, o então presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, ele decidiu ali fazer a nacionalização da Companhia do Canal de Suez. Isso aconteceu em decorrência ali dos diversos movimentos populares anticolonialistas, também por conta dos fervores após a Segunda Guerra Mundial e, claro, também porque o presidente Nasser tinha ali as suas políticas internas e externas. A nacionalização não foi bem vista por alguns países como França, Grã-Bretanha e Israel, porque afetava os interesses deles e também a sensação de poder que eles tinham sobre aquela região e tudo que ela podia proporcionar economicamente. E isso acabou acarretando entre um conflito entre Egito e Israel. E é aí que a diplomacia entra. No site do Memorial da Democracia, é possível encontrar que em 1957 a ONU convocou um batalhão do Exército Brasileiro para uma missão de paz lá no Oriente Médio, justamente para tentar apaziguar os nervos por conta do Canal de Suez. Os boinas azuis, como são chamados os homens que fazem parte da Força de Paz da ONU, ficaram no Egito por 10 anos. O então presidente brasileiro da época, Juscelino Kubitschek, foi muito importante para essa decisão, já que ele sempre tentou ter uma política externa amigável e estável. Não é à toa que a diplomacia brasileira sempre foi considerada racional e quase que consequentemente pacífica. Inclusive, os Boinas Azuis não foram o primeiro batalhão brasileiro que foi enviado para uma missão de paz da ONU. Isso também aconteceu no Haiti. Os Boinas Azuis são homenageados até hoje e em 1988 foram motivo pelo recebimento de um Prêmio Nobel da Paz. Na descrição você vai achar um link que vai te levar direto para um documento escrito pelo 18º Contingente do Batalhão de Suez, Carlos Alberto Medeiros, onde ele fala mais sobre os Boinas Azuis e o Nobel da Paz. Mas então, Duda, com você aí falando que a diplomacia brasileira sempre foi caracterizada como racional e pacífica, eu fiquei agora pensando e lembrando de uma saia justa que a gente teve com o Chile recentemente. Você sabe explicar o que aconteceu? Então, Emily, realmente a gente teve um probleminha aí diplomático com o Chile, porque o então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, resolveu comentar que Gabriel Boric, o mais novo presidente chileno, que é de esquerda, abre aspas, tacava fogo em metrô, fecha aspas.
Essa fala deixou os chilenos muito bravos, a ponto de convocarem o embaixador brasileiro que estava lá no Chile. Mas então, Duda, uma curiosidade aqui é que este ato de chamar o embaixador para uma conversa, para algum tipo de esclarecimento, de acordo com o protocolo dos diplomatas, demonstra ali um certo tipo de descontentamento em relação a algo. E caso a situação não se resolva e a postura do país não mude, isso pode fazer com que as relações diplomáticas sejam rompidas. Resumindo, Duda, nem tudo são flores na diplomacia, mas é importante que os países mantenham boas relações uns com os outros para que a economia, a política e a cultura estejam sempre em harmonia entre as nações. Numa matéria do G1 falando sobre o caso do Bolsonaro com o presidente do Chile, foi publicada uma fala da ministra das Relações Exteriores de lá, Antônia Nogueira, onde ela dizia, abre aspas, esperamos poder continuar enfrentando os diferentes desafios como povos irmãos que somos, apesar dessas declarações do presidente Bolsonaro. No terceiro e último episódio do Desenrolando a Política, vamos associar a pandemia da Covid-19 com a diplomacia. Até lá!